Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, verso de número 11. A Bíblia Sagrada diz assim: Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Estaremos refletindo e meditando nesse dia a respeito do tema Pequenas atitudes, grandes resultados. O Senhor Jesus Cristo havia sido convidado por um importante fariseu para uma refeição no lar desse fariseu. E quando chega naquele lugar, Jesus Cristo logo de imediato ele observa uma situação contraditória. Havia ali uma pessoa doente, um homem enfermo, um homem que estava com seu corpo muito inchado. E Jesus, então, diante daqueles importantes doutores da lei, daqueles importantes fariseus, das pessoas que estavam ali, faz-lhes uma pergunta: é lícito curar no sábado ou não? Fazer o bem ou não? E todos ficaram calados diante dessa situação. E é quando Jesus, então, indignado, ele chama aquele homem, pega-o pela mão, e Jesus o cura e, após curá-lo, vai dizer-lhe que pudesse seguir para a sua casa. Mas talvez o que chama a atenção de Jesus, além dessa situação, é a postura das pessoas naquele ambiente. A postura em que essas pessoas começavam a escolher os mais importantes lugares naquela situação daquela refeição. E isso chama a atenção de Jesus a tal ponto de contar-lhes uma história, uma parábola, dizendo-lhes que quando você for convidado por alguém num banquete, numa situação de um casamento, não ocupe o lugar de honra. E Jesus justificou isso dizendo que pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E se for assim, aquele que os convidou pode dizer-lhe: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Olha que situação de constrangimento. E quando Jesus nos leva a pensar a respeito disso, então nós precisamos trazer essa situação para a nossa realidade, para a aplicação no nosso dia a dia. Nós podemos observar que honra, ela não tem que partir de nós para os outros, para a comunidade, para a sociedade, mas é justamente o inverso. Então nós podemos notar que há aqui uma inversão de valores. Muitas vezes nós nos julgamos importantes no meio da sociedade onde estamos inseridos, no meio da comunidade onde nós vivemos, e são muitas vezes as nossas atitudes que vão nos levar a uma situação de vergonha, quando deveríamos pensar que o contrário é o que deve ser aplicado, deve ser vivido, deve ser vivenciado todos os dias de nossas vidas. É as outras pessoas que têm que entender se existe ou não alguma importância na sua pessoa, na minha pessoa. É as outras pessoas que têm que nos convidar a um local de maior honra. É as outras pessoas que têm que observar se as nossas condutas de vida nos exaltam ou não. Mas não é simplesmente nós mesmos nos acharmos importantes. Nós temos vivido uma cultura, um tempo em que muitas vezes nós somos levados sem perceber a isso. Muitas vezes nas propagandas você percebe a insistência em dizer você merece, você é importante, você precisa adquirir isso ou adquirir aquilo. Isso induz as pessoas a se autoexaltar, a julgar-se melhor do que o outro, a se colocar numa situação onde você se julga mais importante do que o outro. Basta você observar que a forma com que nós estamos inseridos em sociedade, muitas vezes nós temos essa postura. Quando você chega num posto de combustível
Existe a figura de um frentista que vai abastecer o seu carro. Ao chegar no supermercado, existe o caixa. Ao chegar numa instituição bancária, existe o atendente. Ao chegar num hospital, numa clínica, existe as pessoas que ali estão, médicos, enfermeiros, atendentes. Essas pessoas de fato estão ali para te servir. Mas isso não te coloca numa situação em que essas pessoas são inferiores a você. Mas muitas vezes nós nos comportamos como essa pessoa que é convidada e que quer tomar o melhor lugar, o melhor assento, e que talvez olhe então para os demais como o menos importante. E Jesus então precisou mostrar isso para essas pessoas. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, no local de humildade, para que, enfim, nós sejamos honrados e sejamos exaltados. Mas eu quero concluir dizendo as mesmas palavras colocadas por Jesus quando ele diz: mas quando você for convidado, ocupe o lugar de menos importância, de forma que quando vier aquele que te convidou, diga-lhe: amigo, suba para um lugar mais importante, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Então se comporte dessa forma. Viva a cada dia com humildade para que você seja colocado no lugar de maior honra e não o contrário. E dessa maneira, com pequenas atitudes, eu e você poderemos obter grandes resultados. Que Jesus Cristo nos ajude nesse dia a perceber isso e aplicar isso no nosso viver diário. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.